Olá a todos, então essa é a explicação para o roteiro de árvore binária de busca. Está aqui o projeto depois de importado, o arquivo de configuração, lembrando para o aluno substituir aqui a matrícula e colocar aqui o identificador do roteiro e da turma, tal como está indicado lá no cronograma da disciplina. Tá? Então está aqui, vocês receberam aqui um pacote de uma série de classes e interfaces aqui. Aqui a classe util, que vocês não precisam mexer em absolutamente nada. Aqui é o pacote BT, que representa uma árvore binária e um nó de uma árvore binária, tá? Sem ser árvore binária de busca, uma árvore binária normal, tá? Depois vocês têm aqui o pacote BST, que é o pacote da árvore binária de busca. Uma árvore binária de busca, ela é uma árvore binária, mas que trabalha com um dado comparável. E aí tem métodos a mais da árvore binária normal, que tem esses métodos aqui disponíveis em termos de interface, tá? Aí depois temos o nó de uma BST, que vai estender o nó de uma árvore binária. O nó de uma árvore binária, conforme visto, em sala de aula tem o dado, o filho à esquerda, o filho à direita e o pai. E tem os métodos já implementados aqui, de se ele é vazio, se ele é uma folha, já tem um toString, já tem o equals também. Vocês não precisam mexer em absolutamente nada, tá? Dessa classe Node. E aqui na classe BST Node também, o nó da BST, a gente mostra aqui um código para vocês que é do padrão de projeto Builder, tá? Tem indicado no cronograma da disciplina um link para vocês lerem um pouco sobre esse padrão Builder. Mas, basicamente, para que serve o Builder? Ele serve para dar uma maior flexibilidade para se criar objetos, evitando a presença de diversos construtores em uma classe. Então, por exemplo, a classe BTNode tem diversos atributos. Eu poderia criar um construtor default, um construtor com todos os atributos, um construtor apenas com 1, com 2, com 3, ou o construtor completo, como está aqui. Tá? A forma de como eu posso criar e combinar esses construtores, tendo como parâmetros diferentes atributos desses, nós conseguimos generalizar de uma única forma utilizando o padrão Builder. Para isso, o que é que nós temos? Dentro da classe BST Node, nós temos uma classe aqui Builder que tem exatamente os mesmos atributos de um BST Node. E aí eu tenho métodos que seta cada um deles, tá? E ele vai voltar, cada método desse volta exatamente o Builder. Tá? Então, eu tenho o data que ele vai setar o dado retornando o builder, o left que seta o left, mas retornando o builder, tá? O right e o parent. E ele tem um método build que ele vai retornar não um builder, mas um BST node, que ele vai chamar um construtor do BST node justamente com esse builder. Tá? Então, o construtor do BST node com um builder como parâmetro, o que ele faz ele vai preencher o dado, o left, o right e o parent com o que está lá dentro do builder, que aí nós temos flexibilidade para preencher do jeito que a gente quer. Tá? Como é que a gente poderia fazer uso desse padrão builder? Aqui eu estou chamando o construtor default da classe BST Node, mas eu poderia aqui, na realidade, chamar aqui o builder dele. Com isso, eu crio um novo builder. Tá? Esse novo builder, sem setar campo nenhum, eu simplesmente no final chamo o método build. E ele vai criar para mim um BST Node, tá? Com vazio para mim. Mas eu poderia, certo? Antes de chamar o build para criar o BST Node em si, eu poderia chamar o método data, setando aqui com um determinado dado. Certo? Depois, por exemplo, eu vou colocar aqui null, mas poderia aqui também, depois do data, chamar o método left, setando esse atributo aqui com alguma subárvore à esquerda, depois com o right, certo? E depois com o parent. Então, vejam, fazendo isso aqui, eu estou preenchendo o builder em si. Quando eu preencho com tudo que eu quero, eu vou lá e chamo o build, ele vai gerar para mim um node. Eu poderia simplesmente setar o dado sem o left e sem o parent,
aqui, só setando com write, poderia setar qualquer quantidade de atributos dentro do builder e depois mandar ele construir o node para mim. Ok, pessoal? Então, esse é um padrão só para vocês terem conhecimento, né, de um padrão de criação que dá um pouco mais de flexibilidade. Isso é muito comum, esse padrão de criação, quando se está trabalhando em criação de objetos em JavaScript, por exemplo. Ok? Tá, feito isso aí do padrão Builder, vocês têm aí a implementação dado para vocês de BST. Notem que já tem o exemplo implementado. Vocês precisam implementar o rate, o set, o insert, o máximo, o mínimo, sucessor, predecessor, remove da BST, ordem, pós-ordem, pré-ordem. Tá? E aqui está um exemplo de como você usar o poder da recursão para implementar esses métodos, ou a maioria deles. Tá? Por exemplo, o método size ele vai calcular o tamanho da BST. O tamanho da BST eu calculo a partir do root. E aqui eu faço um método auxiliar size que recebe o root, recebe um node na realidade, e ele de início o resultado é 0. Se o nó for diferente de vazio, tá? Então, o tamanho da BST vai ser 1, que ele já guarda alguma coisa nesse nó, mais o tamanho do left, mais o tamanho do right. Então, os demais métodos também podem ser implementados utilizando esse template daqui de recursão. Na realidade, devem ser implementados. Só com exceção de alguns, como o predecessor, o máximo, o mínimo, o predecessor e o sucessor, que não usam a noção recursiva. Mas todos os demais, vocês podem fazer isso aqui usando a recursão. Tá? Notem que também tem uma classe de teste fornecida para vocês, que vocês vão brincar com a implementação de vocês. Tá? Essa implementação, essa classe de teste instancia a implementação e tem alguns testes simples aqui que vai ajudar vocês a saberem se a implementação de vocês, pelo menos para algumas situações, está funcionando. Ok? Um bom trabalho a todos.